Hello, meus amores! Vamos iniciar a nossa live e hoje nós vamos conversar sobre refeição livre. Então, lembrando que esse novo ciclo aí que a gente entrou de lives vai acontecer toda quinta-feira, tá? Às 4 horas do meu horário, aqui de San Diego, né? E 8 horas do horário do Brasil. Então, toda quinta-feira a gente tem live. Então fica aqui comigo. Então, como eu sempre começo a live ou com chazinho ou com café, hoje eu estou com um cafezinho que tô precisando hoje. Fiz até um expressozinho, que hoje eu acordei super cedo. E até esse horário, assim, 4 e pouco, eu ainda consigo tomar um café. Se eu tomo muito depois que isso, prejudica. Então pega aí um chazinho, um cafezinho, dependendo de onde você tá. Se tá no Brasil, 8 horas da noite, não vai tomar café agora. E pega um papel e uma caneta pra gente, pra vocês irem anotando, tá? E então, conforme eu vou falando aqui também, vocês podem ir mandando perguntas, tá? Então mandem perguntas que eu sempre gosto que vocês interajam também, já que a gente não consegue, né? Não consigo estar vendo vocês, pelo menos vocês escrevem aqui e a gente vai interagindo, beleza? Então, gente, essa semana eu postei que a gente teve uma comemoração aqui em casa na segunda-feira, né? No meio da semana. E a gente foi comer fora e eu comi coisas fora da dieta. Então, recebi muitas perguntas, como é que faz isso? Mantém o peso? Enfim, eu falei, nossa, vou fazer uma live sobre esse tema, tá? Então eu trabalho muito, sempre falo, bato nessa tecla do equilíbrio, né? E tem sim, tá? Como você ter resultado, mesmo você ali encaixando uma refeição livre, né? Então, obviamente que depende da fase da sua dieta, né? Se de repente você tá ali, né, de repente num curto período, assim, eu quero, né, manter aquele meu foco porque eu tenho um evento, uma viagem, enfim, então eu quero fazer 100%. Então, né, então eu faço períodos assim também comigo e acho super válido, mas para você levar para sua vida, tá? Então, você consegue sim encaixar uma refeição livre. Então a gente vai conversar hoje aqui o que faz antes, faz depois, estraga a dieta, quantas refeições livres, tá? Então, eu anotei aqui alguns tópicos pra gente falar. Então, primeiro vamos começar, né? Estraga a dieta, refeição livre? Então depende, né? Se você faz o dia inteiro livre, né? Aí fica complicado. Agora, se você realmente segue ali comendo, né, seus alimentos saudáveis de acordo com o seu objetivo ali, e você tem uma refeição livre, tá? Então isso não vai estragar, entendeu? Então vamos pensar aí que você de repente faz 5 refeições no seu dia, né? Então todos os dias você fazendo ali aquela refeição saudável, não vai ser uma refeição dessa que vai estragar, tá? Então eu sempre gosto de explicar isso, né? Que não é o dia inteiro também, né? Então realmente, eu faço tudo direitinho. Aí chego no sábado, eu começo desde o café da manhã até a hora de dormir, né? Enfim, com pizza, hambúrguer, aí não dá, né? O dia inteiro. Então, entendam isso primeiro, que é uma refeição, tá? E não é o dia inteiro. E outro assunto também é a questão do final de semana, tá? Então não adianta nada você, né, seguir também ali de segunda a quinta, porque sexta já começa, né? Aí ficar sexta, sábado, domingo em refeição livre eternamente, tá? Então para pensar, né? De segunda a quinta, né, a gente tem 4 dias. Então, se de sexta, sábado, domingo, 3 dias, né? Então é quase metade, tá? Então não adianta nada você nesses 4 dias seguir ali a tua dieta 100% e 3 desses dias você fazer refeição livre o dia inteiro, tá? Então isso sim vai prejudicar, tá? Então uma refeiçãozinha só não vai prejudicar o teu objetivo. E também quero conversar com vocês sobre como programar, né? Então eu consigo programar? Então assim, eu sempre gosto de falar também, por exemplo, eu fiz a minha que foi numa comemoração que foi numa segunda, né? Então não necessariamente tem que ser no final de semana, né? Então de repente você tem ali algum evento, e isso depende muito também. Você é uma pessoa de repente que você sai muito para restaurante, faz parte da sua rotina, você tá ali sempre no restaurante. Então, se atente a isso, tá? Então, por exemplo, eu faço minhas refeições mais em casa. Então não vai ser um dia ali que eu vou no restaurante comer calorias a mais que vai estragar, tá? Então, pra mim é um pouco mais fácil, mas, por exemplo, se eu, né, tivesse que almoçar ou jantar, enfim, todos os dias na rua, então eu sei que fica um pouco mais difícil, mas não é impossível, tá? Então tem que ter foco e realmente olhar o menu do restaurante antes, né, e ver melhores escolhas pra se fazer, beleza? Bom, meu cafezinho aqui. E o que a gente pode fazer pra programar, tá? Então um erro bem comum que eu vejo
Me diga aí quem tá online se alguém já fez isso. Aí, né, já sabe que vai ter um evento, vai ter uma coisa que vai ou beber demais ou comer demais ali fora da dieta, aí fica sem comer. Aí fica num jejum eterno, fica só na salada com grelhado. Alguém já fez isso aí? Ah, eu tenho a comemoração hoje à noite, vou ficar sem comer o dia inteiro, né? Então, isso é um erro bem comum. Não façam isso, tá? Por quê? Se a gente for pensar em termos de calorias, né? Então, realmente faria sentido, né? Ah, eu vou ficar ali comendo bem pouquinho e tal, porque à noite, né? Eu vou comer ali algo mais calórico. Então, se você pensar em torno de calorias, sim. Agora, se você pensar, né? Que se você realmente fazer refeições, você pode sim, de repente, dar uma diminuída ali nas suas calorias, no seu carboidrato, de repente ali do seu dia. E aí, beleza. Agora, você tirar tudo, você vai com certeza chegar nesse teu evento, seja teu jantar, tua festa, e querer comer tudo que vê pela frente, tá? Você vai estar com muita fome. Então, isso não é legal você zerar, tá? E aí, ainda tem a questão também, se de repente, se você, nessa festança aí da noite, vamos pensar que é uma festa aí, você ainda vai ingerir bebida alcoólica. Imagina, tu ficou o dia inteiro comendo baixíssimas calorias, nada de carboidrato. Então, isso não é interessante, né? Depois você chegar ali na sua festa à noite, na comemoração, e ingerir, né, bebida alcoólica, enfim, com pouquíssimas, né, calorias ali que você ingeriu ao dia, tá? Então, não zera teu carboidrato, não faz nada, vou ficar de jejum o dia inteiro, não. Então, você faz o seguinte, no dia que você já programa, né, que você vai lá ter a sua refeição livre. Então, você pode dar uma reduzida, tá? Mas não zerar, mas come, tá? Uma dica também, já que você de repente vai reduzir ali as suas calorias do dia, consuma mais fibras, né, pra te dar mais saciedade, proteínas, né? Eu até respondi na caixinha de pergunta e postei no meu feed hoje isso, né? Então, como é que a gente aumenta a saciedade, né? Então, a gente ingerindo fibras nas refeições, proteína e gordura boa, né? Então, dessa forma, você pode estar reduzindo ali um pouco do dia, mas ingerindo, né, esses alimentos que vão te dar mais saciedade. E aí, quando você chegar, você faz lá a tua refeição livre, né? Que seja de álcool ou de comida ou os dois, né? Então, outro ponto também que eu sempre converso da refeição livre é você saber equilibrar. Ah, como assim, Érica? Refeição livre ainda tem que equilibrar? Então, assim, a dica que eu dou, se você quer melhores resultados, né, no seu objetivo estético, o ideal é realmente você equilibrar mesmo a refeição livre, tá? Então, vou dar um exemplo. Foi num fast food, né? Aí quer comer o pão, como é que fala? O hambúrguer com pão, a batata frita, aí já chega, não, já tô aqui no fast food, vou pedir um milkshake também, né? Aí, enfim, aí chuta o balde, né? E aí, agora você, né, pega essa comparação aí dessas calorias, que considera mais de 2.000 calorias. Aí pega a comparação se você, está tendo um prazer ali, está comendo algo que você gosta fora da tua dieta, mas de repente você pegou esse hambúrguer, vou dar o meu exemplo, eu prefiro batata do que o pão. Você pegou só o hambúrguerzinho, tá? Você pode embrulhar no alface ou não, só o hambúrguer mesmo. Pediu a batata frita que você gosta, né? E aí você não tomou milkshake. Então, assim, olha a diferença, né, das calorias. Ou de repente, se você gosta de... Eu não vou indicar isso, né? Não vou indicar refrigerante. Mas de repente, se você gosta de pedir um refrigerante zero ali... E aí, então, né? Então, olha a comparação dessas calorias. Que você fez esse equilíbrio mesmo na tua refeição livre do que você, né, ter consumido ali tudo que você poderia em uma refeição. Então, mesmo na refeição livre, pensa nisso, tá? O que você pode estar fazendo ali para equilibrar. Então, por isso que é importante a gente pensar mesmo, né? O que te dá prazer ali em comer, que de repente te lembra alguma coisa, poxa, eu só como isso às vezes, eu não tenho muita oportunidade. O que realmente você tá com vontade de comer? Entendeu? Pensa nisso antes, ao invés de, né, achar ali que é open food, vou comer tudo que tem aqui na frente. Então isso, às vezes você vai comer algo que você tá ali, né, ingerindo bastante calorias altas, e uma coisa que você nem gosta tanto, sabe? Então pensa nisso. Outra dica também que eu sempre dou também é na pizza, né? Então, fazer uma pizza de repente com uma massa de couve-flor, ou você pegar um wrap mesmo, sabe? Dá uma enganada, não vai ficar igual a pizza, não vai ficar igual a pizza, mas super engana. Pega um wrap ali, um pão sírio de repente,
coloca ali um tomate, um queijinho, algo que você gosta, e aí vai ser muito melhor, né? Você pode comer de repente até ele inteiro, do que muito melhor do que você comer, né? A pizza, que de repente não vai comer só uma fatia, vai comer mais, enfim. E a farinha branca. Então, mesmo na refeição livre, eu gosto de pensar nisso, tá? Então, isso também vale pra bebida alcoólica. Quem tá online aí que gosta de tomar um drinkzinho, uma cerveja, escreve aí pra eu ver. Então, isso vale, né, pra mesma coisa. Então, assim, se a gente for pensar, né, no álcool ali, né? Então, ele é bem calórico. Então, assim, o que você realmente prefere estar consumindo? Então, será que, de repente, é melhor você não consumir o álcool e comer algo que você gosta mais, tá? Eu compartilhei todas as minhas refeições dessa segunda-feira que eu saí da minha, né, que fiz ali a minha refeição livre. Então, eu brindei só com um drinkzinho, bebi, mas eu não bebi vários drinks. Por quê? Porque eu já saí, né, já comi ali, comi um pedaço de sobremesa. A Luísa escreveu cervejinha gelada. Pois é. E aí, então, de repente, quando for tomar ali uma bebida alcoólica que gosta, tenta acompanhar, por exemplo, uma fonte de proteína, tá? E, então, pensa ali, né, que o carboidrato ali da bebida alcoólica já vai estar ali, você tá bebendo, né? Bebendo carboidrato. E aí você vai e come uma proteína, entendeu? Então, não vai beber ali teu drink, comer um monte de massa, um monte de pão. Aí fica aquela coisa, né? A chuva de carboidrato. Lembrando que o carboidrato não é o vilão, mas cuidado com o excesso. A Inês escreveu vinho. Pois é, Inês. Então tenta dar essa equilibrada, tá? Quando for tomar um drinkzinho. O Luiz escreveu qual o melhor, eu acho, né? Produto alcoólico menos calórico. Eu costumo falar que o menos calórico é o que você bebe menos, né? Porque depende muito essa resposta. Bom, enfim, respondendo de caloria mesmo, então você de repente pegando um gin, tá? Vai ter ali uma quantidade menor de caloria. Mas aí você tem que ver o que você bebe menos, né? Então, por exemplo, se eu for pegar um uísque, né? Ele vai ser mais calórico do que uma cerveja, por exemplo. Mas a cerveja você vai beber várias, né? Então, de repente, será que se você tomar um drinkzinho de uísque, você tomar só um, não vai ser melhor pra você? Então, eu sempre falo disso, né? O que bebe menos. E a cerveja, por exemplo, é uma opção que geralmente as pessoas bebem muito, né? Então, às vezes até tem algumas cervejas que tem menos calorias, né? Essas lights aí. Acho que tem 90 calorias, 100 calorias, mas, pô, você vai beber quantas, né? Então, cuidado com isso também. E também com a digestão, tá? Então, a cerveja também é bem comum, né? A gente consumir. Então, pelo trigo ali, se sentir ali, né? Aquela sensação de estufamento e tal. Então, ver também o que digere melhor, né? E aí, da bebida alcoólica também, gente, lembrando sempre de beber água junto, tá? Se você conseguir intercalar, ou pelo menos, de repente, não deu, tá? Então, a realidade é essa, não tem como ficar bebendo um monte de água enquanto tô tomando meu vinho ali no restaurante, que às vezes não dá. Então, assim que você acabar, que você saiu ali do evento, do restaurante, enfim, bebe bastante água, tá? Então, lembra que o álcool, ele vai te desidratar, tá? Então, por exemplo, quando a gente bebe, né, assim, bebe uma quantidade a mais, assim, que você consegue perceber no teu corpo, né, que eu digo, você acorda no dia seguinte, parece que você tá, né, magrinha, assim. E aí depois, no outro dia, no terceiro dia, que vem a questão até do aumento do peso um pouco, né, que é aquela questão da retenção, mas assim que você acorda, você costuma, né, as pessoas costumam, depois de beber uma quantidade grande, se sentir assim, porque desidrata, né. Então, lembra que o álcool vai desidratar o teu organismo e você tem que beber água, tá? Então, tem que beber água. Se não conseguir intercalar logo depois, tá? E outra dica também, que eu também compartilhei, que eu compartilhei tudo, as comidas que eu comi, o drink e tudo, e quando eu cheguei em casa eu postei. Eu gosto muito, depois, assim, de uma refeição livre, a gente fazer um chá, tá? Um chá digestivo. Então, de gengibre ou de hortelã. Então, eu sempre tenho, e quando eu viajo, eu faço alguma coisa, eu sempre levo um saquinho, assim, porque me ajuda muito. E aí, naquele dia, eu tomei ali um chazinho de gengibre, sabe? Então, depois de você fazer a tua refeição, chega em casa e faz isso. Faz um chazinho, tá? Pra ajudar. Beleza? Então, a questão de antes, né? Recapitulando, você pode dar uma reduzida ali nas suas calorias, no carboidrato, sem zerar. Mas não, né? Fazer jejum eternamente. No dia seguinte, eu também compartilhei o que eu fiz. No dia seguinte, quando eu não ingiro uma quantidade maior de bebida alcoólica, então como eu falei, só brindei ali,
Então no dia seguinte eu gosto de fazer um jejum sim, tá? Gosto sempre de deixar claro o seguinte, né? Então para você se perguntar, né, para você mesmo, como é que é a sua relação com a comida? Você tem uma relação boa, tá? Você sente culpa ao comer? Então aqui eu tô falando pra gente fazer depois um jejum que é interessante para pessoas que têm uma relação boa com comida, tá? Então assim, se você não tem uma relação legal com a comida, então eu não quero que você, né, fique com aquela sensação que isso vai te fazer mal, né? Ah, eu fiz algo errado, e aí fica sem comer, e fica com jejum, e fica aquela coisa que não é saudável, tá? Então, se você tem uma relação ok com a comida, não é uma coisa que você faz, né, todos, não significa que, eu vou comer tudo, e aí no dia seguinte eu vou fazer um jejum, enfim, né, pra ficar uma bola de neve, tá? Então, quero deixar bem claro isso. Então, quando você for fazer uma refeição livre, que não é uma coisa de todo dia, você tem uma relação boa com a comida, no dia seguinte você pode fazer um jejumzinho, tá? E aí você faz, alguém que tá online aí, tem hábito de fazer jejum intermitente? Me escreve aqui. Eu sempre faço alguns desafios, né? E sempre tem um tema diferente. No nosso último desafio que eu fiz no nosso grupo foi de jejum intermitente. Foi bem bacana. Então, veja o que você está acostumado, tá? Então, assim, por exemplo, eu dormi tarde naquele dia, então eu fiz de 14 horas, senão ia ficar muito tarde pra eu voltar a comer. Mas você pode fazer, se você tá acostumado, até de 16 horas, tá? Ou de 14, se você não tá acostumado, se você pelo menos ficar ali 12 horinhas, já vai ser alguma coisa. Então, vai anotando esses pontos, tá? O que você pode estar fazendo depois. Então, depois eu faço o jejumzinho, aumento a ingestão de água, aumento a ingestão de chá, tá? O chá vai emagrecer. Não, gente, o chá não emagrece. Infelizmente, que eu amo chá. Ia ser maravilhoso. Se tomasse um chá, emagrecia 1 quilo. Não é assim. Mas o chá, ele vai te ajudar na retenção de líquido, tá? Então, quando a gente bebe álcool, a gente come mais carboidrato, mais sódio, né? Então, de repente, de um alimento ali que tem mais gordura, um queijo, enfim, em excesso, aquela coisa que a gente come, né? Eu até falei com o Léo, né, que a gente foi comemorar, e aí a gente comeu um prato que tava tão gostoso, eu falei assim, gente, esse prato com certeza tinha manteiga, sabe aquela coisa saborosa? Mas enfim, né, a gente deixa pra comer na rua isso, né, dentro de casa jamais eu faço coisa com muita gordura. Então, você fica um pouco mais retida, isso é óbvio. E aí você capricha na quantidade de água e de chá no dia seguinte. Deixa eu ler as perguntas aqui. A Inês falou, eu não sei muito bem como funciona o jejum intermitente. Tem alguns posts aqui, eu também posso fazer uma live sobre isso, tá? Mas faça como é que seu corpo tá acostumado, tá? Então, se você tem o hábito ou não, então começa de repente com 12, 14. E é sempre legal você também intercalando, tá? Então, não significa que pra você usar a estratégia todo dia de jejum intermitente de 16 horas para todos os dias. Então, lembra também que pro seu organismo é bem legal você tá sempre estimulando, né? Pra ele funcionar, né, com maneiras diferentes. Então, se todo dia você fizer a mesma coisa, isso com a alimentação também, né? Então, ele fica estagnado. A Júlia escreveu, me deu super bem com jejum. Sim. E aí, no dia seguinte, você pode fazer isso. Então, né, faz um jejumzinho, bebe bastante água, deixa uma garrafa de água ali do teu lado, bebe bastante, bebe chá, né? Chá verde, de hibisco, cavalinha... são chás ali mais diuréticos, tá? Se por acaso você comer algo assim que a tua digestão não tá boa, né? Às vezes também acontece isso. Às vezes você tá tanto tempo ali direitinho na dieta, come alguma coisa ali, não cai bem. E aí você também pode usar o gengibre, como eu falei, chá de boldo para ajudar na digestão também é muito bom. E aí você faz isso então. Então aumenta a água, aumenta chá, faz esse jejumzinho. Então, assim, eu gosto muito de suar também, né? Então não significa que eu vou pegar e vou ficar o dia, né, 3 horas fazendo cardio na academia, não é isso? Mas eu já faço meu treino diário, então sempre no dia seguinte ali, depois eu também coloco pra suar, né? Então eu sempre coloco um cardio, então conversa com o teu profissional ali de educação física, seu personal, quem te acompanha, que funciona melhor pra você, mas ou se você já tem o hábito de ir ali, acrescenta um cardio que é muito bom pra gente, né, suar, tá? E aí no dia seguinte eu volto à minha alimentação normal, tá? Então não faço nada mirabolante, né?
Então, como eu falei pra vocês, no dia anterior você pode dar uma seguradinha, como eu falei, no dia seguinte só volta, tá? Então não fica nessa noia não, né? Porque eu saí da dieta e agora eu vou parar de comer e, enfim, ficar nessas coisas loucas, tá? Não fica assim não, então você só volta a tua alimentação normal, beleza? E aí, de repente você fazer um suco verde ali mais diurético, né? O suco verde é milagroso, vai emagrecer também? Não vai, né? Mas o suco verde eu gosto ali que você consegue colocar ali pelo menos uns 2 punhados, né, de vegetais de folha verde, que você vai estar ingerindo fibras, então vai ajudar ali a tua peristalse intestinal, tá? Você pode colocar ali salsão, pepino, e aí vai te ajudar também na questão da retenção, né, porque ele é diurético. A Inês falou, tem uma pergunta, exercícios ajuda a perder peso ou não? Sim, o exercício ajuda, né? O que vai te emagrecer mesmo, tá? É você tá fazendo junto com a dieta. Então, assim, o principal é a dieta. Não adianta nada você tá fazendo um exercício físico se você tá comendo super mal, comendo, né, mais calorias do que seu organismo precisa. Tá? Então, o exercício não é milagroso. Se você fizer um exercício, você está comendo mais calorias do que precisa, você pode até ganhar peso, né? Mas o exercício, sim, com certeza, né? Anda junto ali, exercício e alimentação, para você ter um bom resultado de perda de peso. E aí, principalmente ali, a gente falando de um exercício de força, né? Que você também vai estar perdendo o teu peso, né? E mantendo sua massa muscular. Então, com certeza absoluta. Tá? E aí, o que mais que eu ia falar do dia seguinte? Então, eu volto à alimentação normal. Lembrei o que eu ia falar. Quando a gente bebe a mais, então não significa, né, igual eu falei, eu brindei ali, não é isso. Mas se você bebeu muito no dia, não vai chegar, tá? Aí acorda aquele dia de ressaca, com dor de cabeça, não vai chegar e fazer um jejum, não. Então, assim, lembra sempre que quando a pessoa às vezes bebe muito, às vezes na adolescência, né? Nunca aconteceu comigo, gente, mas enfim, já aconteceu com alguém ou conhece alguém, sempre conhece alguém. Bebeu demais, aí foi tomar glicose. Escreve aí se vocês conhecem alguém ou se foi algum de vocês. Mas enfim, então lembra disso, eu gosto de fazer essa comparação para lembrar. Então, para você melhorar, né, aquele sintoma ali da ressaca, enfim, você precisa de glicose, né? Então lembra disso na parte da tua alimentação. Então se você bebeu demais, não fica no dia seguinte em jejum, tá? Porque isso só vai piorar, tá? Aquela sensação de dor de cabeça, de, enfim, né? Aquela coisa, tô desanimada, né? Aquele cansaço, né, que traz. Então quando é uma ocasião que você vai beber mais de bebida alcoólica, eu não recomendo fazer o jejum. Aí você come direitinho no dia seguinte, tá? E volta a tua rotina alimentar, beleza? Então, sem nada mirabolante, tá? E aí, programando sempre, né? Então, lembrando que não é o dia inteiro, né? Não necessariamente é no final de semana, então seja algum dia aí que você tem alguma comemoração pra fazer. E é o que eu sempre converso, né? Então, comer também é um ato ali social, que você sai pra comemorar alguma coisa, enfim. Então, tá tudo ok, desde que você, né, se alimenta. Então, lembra que assim, né, essas exceções que vai estar ali na tua alimentação não vão te fazer menos saudável, né? Porque, mais uma vez, são exceções. Na maior parte do tempo, se você estiver fazendo tudo direitinho, comendo saudável, tá? Essas exceções não vão te prejudicar, tá? Então, obviamente, falando, né, de pessoas saudáveis, enfim, se você não tem alguma restrição ali, que de repente, né, você não pode estar consumindo ali um açúcar, tu vai lá e come um brigadeiro, né? Mas se você é uma pessoa saudável, tá só com o teu resultado objetivo estético, então dá pra gente encaixar, tá? Então, sempre bato nessa tecla do equilíbrio. E eu sempre faço questão também de mostrar aqui pra vocês. Então, eu mostro sempre meus pratos saudáveis pra inspirar vocês. E quando eu faço a minha refeição livre e tal, eu também gosto de mostrar a realidade pra vocês, tá? Porque acho que isso falta muito hoje em dia, né? Principalmente aqui nas redes sociais, né? Que as pessoas só mostram ali, enfim, às vezes só o lado, né? De estar fazendo exercício e aí comendo só saudável. Aí, às vezes a pessoa que tá ali, né, do outro lado do celular, fica se sentindo mal, né? Putz, olha essa pessoa, só come saudável o dia inteiro, faz exercício todos os dias.
e eu aqui saí. Então, às vezes as pessoas começam a se sentir culpadas, né? Então, por isso que eu gosto de conversar sobre isso e mostrar a realidade pra vocês, tá? Porque eu faço refeição livre, eu sou nutricionista, eu também faço uma refeição livre, todo mundo faz, as blogueiras fitness também faz, enfim, todo mundo, tá? Até um fisiculturista, quando não tá ali na fase de competição, tá no off, ele vai ingerir algo também, tá? Então, a gente tem que conversar mais sobre isso, sabe? Para as pessoas, né, também entenderem esse outro lado e entender que é possível, sim, você ser saudável e você tá, às vezes, tendo alguma refeição livre e isso não vai estragar. O Átila tá sempre aqui, Átila. Ele escreveu, as exceções não podem virar regras, exatamente, então são exceções. Não é algo que é da tua rotina. Equilíbrio e ter uma boa relação com o alimento. Exatamente. Então, lembra que eu conversei? Não sei se você chegou agora mais pro final, Átila. Então, como é que é a relação, né, com a comida, né? Que você sente culpa ao comer, né? Então, observe essas sensações. Então, a sua relação com a comida tem que ser boa. Você não tem que se sentir culpado, tá? Culpada quando você vai comer algo ali fora, desde que você, né, na maior parte do tempo, né, você faça ali. Então, uma regrazinha que eu acho bem legal falar é a regra 80-20, tá? Então, 80% do tempo você vai estar comendo comidas saudáveis, alimentos saudáveis, e 20% você vai ali para a tua refeição livre. Então, essa porcentagem a gente pode fazer, de repente, em termos calóricos, né? Para você, né, ter uma noção ali, tá? E se você tá, de repente, num processo ali de ganho de massa muscular, tá ali num déficit calórico, enfim, tá num objetivo que não é a tua manutenção ali, ou então, como eu falei, né, de repente tem uma viagem, tem alguma coisa, quero ficar mais direitinho, então faz o 90-10, tá? Então é bem interessante. Principalmente quando você tá fazendo ganho de massa muscular, tá? Que é pra você você tem que comer o mais limpo possível, né? Pra você ganhar músculo e não gordura. Então o 90-10 funciona muito bem, tá? Então essa regra aí é que eu uso comigo, uso com meus pacientes, com meus alunos e tô passando aqui pra vocês também. Então sempre tenta pensar isso, né? Então 90%, de 80% a 90% das vezes minhas refeições vão ser super saudáveis e eles de 10% a 20% eu vou comer algo que eu gosto, que eu realmente parei pra pensar no que eu tô com vontade de comer, que eu gosto. Não vou sair comendo tudo que vê pela frente. Beleza, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou posso finalizar? Vou deixar salvo a live aqui. E aí eu também sempre deixo lá na outra plataforma, que a gente não pode falar o nome, né? Mas aquela deixa o salvo lá. Então, se você chegou mais por último, assiste, que vai ficar gravado. Então, passei dicas aí, né? De estratégias pra gente fazer antes, depois. Como é que a gente encaixa aí a refeição livre. E lembrando, tá? Que toda quinta-feira, às 4 horas do meu horário aqui e 8 horas da noite do horário do Brasil, a gente tem live. Então, espero vocês aqui, que aí é legal que a gente consegue também conversar. Eu posso responder perguntas, né? Você tem a oportunidade de fazer perguntas. Quem me acompanha aqui na live sabe que eu sempre respondo todo mundo, tá? Mas se você não conseguir ver no dia, assista a gravação. Júlia, amo suas dicas. Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aí até o final. Espero que eu possa ter contribuído, tá? Eu quero que todo mundo tenha aí uma boa relação com a comida. Você pode falar no privado? Não entendi muito bem, Inês, mas me chama aqui por mensagem, tá bom? Que eu respondo. E é isso. Átila, obrigada, Nutri, sempre esclarecedora. Obrigada a vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.